Um bebê nascia em Esparta e, em vez de um carinho, era revistado. Eles analisavam a criança com um critério simples e cruel. Ou você servia ou não servia. Aos 7 anos, a infância acabava. Na idade em que a gente ganhava um videogame, o espartano ganhava uma espada. O próprio pai encarava o filho em duelos de verdade. A espada escapava, o menino caía no chão e a lição era clara. Levantar não era uma opção, era a única saída. E aí começava a fase que tornava esses caras lendas. A Agoge. Imagina um internato onde as provas eram sobreviver à fome, aprender a roubar sem ser pego e aguentar chibatadas sem esboçar um pingo de dor. O auge do treino vinha aos 15 anos. Era o teste final, o TCC do espartano. Ele era deixado sozinho nas montanhas geladas, no silêncio ameaçador da floresta. Um lobo colossal com olhos que brilham como brasa encara o futuro rei. O instinto manda ele correr, mas a mente de guerreiro manda esperar. Uma armadilha natural, um salto preciso do animal e o menino vira caçador. Um golpe de lança certeiro. Quando ele cruza os portões de Esparta dias depois, não é mais um adolescente, é uma figura transformada. Não volta uma criança, volta um rei. Agora avancemos 30 anos. A fogueira ilumina o rosto do soldado Gilius e ele alimenta a chama da memória. Ele lembra daquela criança, agora o rei Leônidas, forjado no gelo, na dor e no aço. Mas o desafio à sua frente não é mais uma fera solitária, é uma tempestade de aço e homens. É Xerxes, um imperador que se diz Deus, comandando um exército que escurece o horizonte. Mas segura aí, porque antes de continuarmos essa marcha rumo à batalha mais famosa da história, a Batalha das Termópilas, é preciso fazer um adendo importante. Muito do que a gente conhece vem do cinema, dos quadrinhos, e a linha entre a lenda e o fato às vezes fica bem tênue. Então, é hora de separar o que é épico do que é histórico. Para entender essa confusão toda, você precisa saber que a Grécia daquela época do século V não era a nação unida de hoje. Pensa nela como um quebra-cabeça de cidades-estados independentes. Cada uma, como Atenas, Esparta, Tebas e Corinto, era um país em miniatura, com suas próprias regras, seu exército e sua cultura. E olha, eles se estranhavam mais do que vizinhos de apartamento. Guerras e rixas entre eles eram mais comum do que paz. E agora que a gente já conhece o começo da lenda, é hora de dar aquele fala gringo nos fatos. Por que será que a gente acredita em tanta coisa sobre Esparta que, na real, pode ser mais invenção do que história? Vamos pegar a cena mais pesada de todas. Os espartanos supostamente jogando bebês deformados de um penhasco. É uma imagem que gruda na mente, né? Mas e se eu te disser que isso provavelmente é um mito? A fonte principal dessa história é um cara chamado Plutarco. Só tem um detalhe. Plutarco viveu mais de 500 anos depois dos eventos de Esparta. É como se a gente hoje quisesse descrever com detalhes a vida no Brasil de 1500 usando um livro escrito em 2025. Plutarco diz que os bebês considerados fracos eram abandonados no Monte Taygeto. Mas será que isso era mesmo comum? As evidências arqueológicas não confirmam. É bem mais provável que isso seja uma lenda que ajudava a criar aquela imagem de que Esparta era implacável e temível. Agora, outra que cai por terra. A fama militar espartana. O filme faz parecer que eles já nasciam super soldados, mas a verdade é um pouco menos épica. Antes da Batalha das Termópilas, os espartanos não eram considerados esses guerreiros sobrenaturais não. Tanto que, por volta do ano 550 a.C., 300 espartanos lutaram com 300 guerreiros de Argo numa tal Batalha dos Campeões. No final, só sobrou um espartano e 2 argivos, ou seja, os caras foram pra cima de igual para igual. Agora, uma cena que o filme retrata de um jeito muito maneiro. A chegada dos mensageiros persas a Esparta. Leônidas está no jardim com seu filho, ensinando uma lição que vale para a vida. O medo é normal, mas enfrentá-lo é o que te fortalece. E ele destaca algo fundamental. O verdadeiro poder de um espartano está no companheiro ao seu lado. Aí chega o mensageiro persa, tudo arrogante, exigindo terra e água, como símbolo de rendição. E quando a rainha Gorgo intervém, o mensageiro solta aquela, uma mulher falando entre homens, e a rainha, com toda a calma do mundo, manda real. Só as mulheres espartanas dão vida a homens de verdade. Então, a gente viu que as mulheres em Esparta eram completamente diferentes do resto da Grécia. Enquanto em Atenas a mulher era praticamente invisível, as espartanas eram educadas, podiam ser donas de terra e até mandar a divorciar. E a rainha Gorgo era o maior exemplo disso. Ela era tão respeitada que o próprio pai e o marido, o próprio Leônidas, pediu
pediam a opinião dela nas decisões importantes. Aquela frase que a gente viu, só as mulheres espartanas dão vida a homens de verdade, vem de uma história contada pelo Plutarco. Dizem que uma ateniense perguntou para Gorgo por que só as espartanas dominavam os homens, e ela respondeu na hora, porque só as espartanas dão à luz homens. Claro, como Plutarco viveu 500 anos depois, a gente não sabe se foi exatamente assim, mas o importante é que essa lenda mostra o poder e respeito que as mulheres tinham em Esparta. Agora, uma cena que todo mundo lembra, o mensageiro persa sendo jogado no poço. Na cena é puro cinema. Leônidas leva o cara até a beira do abismo e grita: "Isso é Esparta!" antes de empurrá-lo. E por falar nos persas, por que eles estavam tão obcecados em invadir a Grécia? Tudo começou por uma questão de honra. O pai de Xerxes, o rei Dario, tinha tentado conquistar a Grécia anos antes, mas tomou uma surra dos atenienses na Batalha de Maratão. Aquela derrota virou uma humilhação para o império. Xerxes cresceu com esse ressentimento e jurou vingança. Agora, um detalhe histórico importante: os persas realmente enviaram embaixadores para as cidades gregas pedindo a rendição, e algumas cidades até aceitaram, mas Esparta e Atenas mandaram os persas tomarem no... você já sabe onde, né? Só que tem um porém: os gregos realmente executaram os mensageiros persas, mas provavelmente não foi o Leônidas pessoalmente que empurrou o cara no poço. E tem mais: na cultura da época, matar um embaixador era um crime gravíssimo, uma quebra de protocolo divino. A galera acreditava que isso podia trazer uma maldição dos deuses. No filme, Leônidas sobe num penhasco para encontrar uns caras meio deformados, os éforos. Eles são mostrados como uma espécie de sacerdotes que tinham que dar a bênção para qualquer guerra. Leônidas chega com um plano genial: levar os persas para um lugar estreito, as Termópilas, onde o exército gigante deles não teria vantagem. Mas os éforos cortam ele, dizem que é época de festa religiosa, a Cárnea, e que a lei proíbe a guerra, e ainda assolam o veredito do oráculo: Esparta cairá, a Grécia cairá. Agora, um corte histórico necessário: os éforos não eram sacerdotes, eram um conselho de 5 caras eleitos que faziam contrapeso ao poder do rei. E essa treta toda de festa religiosa provavelmente foi invenção do filme. Heródoto conta que o exército espartano já tinha saído de Esparta antes da festa começar. Enquanto isso, a traição cresce. Um conselheiro, Terón, está secretamente vendendo informações aos persas. Leônidas volta para casa destruído, e a rainha Gorgo, sábia como sempre, dá a lição: não pense como rei, pense como um homem livre. E é isso que ele faz. No dia seguinte, ele escolhe 300 homens, todos pais, para garantir que suas linagens continuem. E aí vem o golpe de mestre. Quando o conselho o enfrenta, Leônidas solta a pérola: estes homens são minha escolta, não meu exército. Ou seja, ele não quebrou a lei tecnicamente. Gorgo entrega a ele a presa do lobo que ele matou quando criança e manda o recado: volte com seu escudo ou sobre ele. Em Esparta, ou você volta vitorioso ou volta morto sendo carregado no seu escudo. Não tem meio termo. Agora mais um fala gringo na história. Essa ideia de que Leônidas saiu sozinho é mito puro. A decisão de defender as Termópilas foi um acordo entre várias cidades gregas. E os 300 espartanos não estavam sozinhos. A força total grega era de uns 7.000 homens. E por que só 300 espartanos? A explicação mais famosa é que o oráculo disse que Esparta só se salvaria se um rei morresse. Então Leônidas teria ido numa missão suicida. Soa épico, mas a gente não sabe se é verdade ou se foi uma desculpa espartana para justificar por que mandaram tão poucos. A marcha começa, sem lágrimas, sem dúvidas. No caminho, eles se encontram com outros guerreiros gregos, liderados por um arcajo chamado Daxos. O arcajo pergunta onde está o exército espartano, e Leônidas faz a pergunta mais icônica: espartanos, qual é sua profissão? Não, ele não trouxe um exército, ele trouxe 300 soldados de verdade. A galera chegou no lugar do confronto, e o clima já começa pesado. Enquanto os 300 avançam, eles cruzam aldeias destruídas. Em uma delas, um jovem morre nos braços de Leônidas e sussurra que os persas vieram como bestas. E o Daxos, o líder arcajo, entende na hora: vêm os imortais, a tropa de elite de Xerxes. Mas Leônidas firme manda: vou pôr à prova esse nome. Eles notam uma figura
misteriosa os seguindo desde Esparta, mas seguem a marcha até o destino final, o estreito Passo das Termópilas. O mar está tomado por barcos persas, mas do nada uma tempestade desaba como um castigo divino e destrui a frota inimiga. Alguns comemoram, mas o Leônidas fica impassível. Ele sabe que a batalha de verdade ainda está por vir. E por que eles escolheram as Termópilas? Pura estratégia, meu brother. O lugar era um funil, entre 20 a 100 metros de largura, com um penhasco de um lado e montanhas do outro. O número gigante dos persas não valia de nada ali, e a tempestade aconteceu de verdade. Os gregos viram como um sinal dos deuses. Enquanto isso, em Esparta, a rainha Gorgo se movimenta. Ela quer convencer o conselho a mandar reforços para o marido. De volta às Termópilas, os espartanos sobem num ponto alto para espiar o acampamento persa. E a visão é de arrepiar. Uma cidade de tendas, um exército que parecia não ter fim. O Daxus fica em choque e sussurra: não pode haver vitória. Mas o Stelios, ao lado dele, só sorri e solta uma das frases mais fodas: espero que haja um lá embaixo que esteja à altura do que chamamos uma vela morte. Os espartanos constroem um muro defensivo e entre as pedras incrustam os corpos de exploradores persas como um troféu sinistro. Aí chega um general persa todo arrogante exigindo falar com o comandante. Ele é ignorado e ao ver os corpos jura vingança. Mas o Stelios salta, corta o braço do cara e manda o recado: diga ao seu rei que aqui o esperam homens livres, não escravos. O general grita: nossos arqueiros cobrirão os seus de flechas. E o Stelios sem pestanejar: então lutaremos na sombra. Essa frase é real, mas no original era algo como: então somos afortunados, porque lutaremos à sombra. Aí, a figura misteriosa que o seguia se revela. É Ephialtes, um espartano deforme que seus pais salvaram da morte quando bebê. Ele suplica por uma chance de lutar e redimir o nome da família. Ele até manja da lança, mas quando tenta levantar o escudo, o corpo não deixa. Leônidas explica com pesar que ele quebraria a formação da falange. Uma brecha na falange é uma morte certa para todos. Ele oferece outras funções, mas Ephialtes vai embora destruído. O muro está pronto. A maré persa chega. Uma horda interminável. Leônidas ergue o escudo e grita: aqui os deteremos. Aqui lutaremos, aqui morreremos. Um cavaleiro persa exige que se rendam. Leônidas responde com uma lança e manda clássica: venham buscá-la, frase que Plutarco realmente atribui a ele. E o inferno se abre. O choque é brutal, mas a falange espartana aguenta. Os persas da primeira leva são empurrados ao mar, mas aí o céu escurece. Uma nuvem de flechas tampa o sol. Os espartanos se ajoelham, levantam os escudos, o barulho é ensurdecedor, mas quando a poeira baixa, ninguém caiu. Eles só riem. Chega outra leva. Vestas, cavaleiros, soldados com machados, e o muro espartano segue firme, cortando e esmagando. No final do primeiro dia, o capitão olha em volta e diz: bom começo. Galera, vamos começar demistificando uma das imagens mais icônicas do cinema. No filme, os 300 espartanos aparecem saradões, quase pelados, só de capa, calção e capacete. Mas, será que era assim na vida real? Não mesmo. Os espartanos de verdade usavam uma armadura completa, um capacete com crista, uma couraça que protegia o torso e perneiras. Eles investiam pesado no equipamento porque a estratégia deles era a falange, uma formação onde cada homem protegia o outro com seu escudo. Você não mantém uma formação dessa sem estar bem protegido. Enquanto isso, em Esparta, a rainha Gorgo segue no jogo político. Seu aliado consegue uma vaga para ela falar no conselho, mas avisa: Teron, o conselheiro traidor, a sugestão é que ela tente recrutá-lo. Mas o grande momento das Termópilas está prestes a acontecer: a chegada do próprio Xerxes. No filme ele aparece como uma figura gigante, careca, coberto de ouro e piercings, com uma voz melíflua. Ele se apresenta como um deus e faz uma oferta a Leônidas: poder, glória, o controle da Grécia, tudo em troca de submissão. A resposta de Leônidas é um dos momentos mais épicos. Sua oferta é generosa, rei dos reis, mas, depois de eliminar tantos persas, minhas pernas doem. Xerxes então ameaça apagar Esparta e o nome de Leônidas da história, e Leônidas crava: o mundo saberá que uns poucos lutaram contra muitos. Agora um fala gringo necessário. O Xerxes real era bem diferente. Não era um gigante, careca, nem
se proclamava Deus. As fontes o descrevem como um homem de estatura normal com barba. E os reis persas não eram vistos como deuses, mas como governantes sob a autoridade de seu próprio deus, Ahura Mazda. Além disso, ele nunca encontrou Leônidas pessoalmente. A noite cai e chegam os temidos imortais, a guarda de elite persa. No filme são monstros de olhos vazios e dentes afiados. Pela primeira vez eles sentem medo ao ver a muralha de corpos. Os espartanos atacam e mais uma vez vencem. Xerxes observa de longe e um calofrio humano percorre suas costas. Os espartanos comemoram. Pela primeira vez a esperança brota. Talvez contra tudo a gente possa ganhar. Mas como era a tática real? Diferente do filme que mostra lutas individuais, a força espartana estava na falange. Eles formavam uma muralha de escudos e lanças ombro a ombro, em uma estratégia defensiva para segurar o desfiladeiro e não para atacar. No amanhecer, os persas voltam com bestas selvagens e até feiticeiros. Os espartanos resistem. Xerxes, furioso, executa seus próprios generais. Numa cena emocionante, o jovem Astinos, filho do capitão, luta bravamente ao lado de Estélios. O capitão observa orgulhoso, até que um cavaleiro persa decapita seu filho. O capitão, em desespero, solta um grito que se torna mais aterrador que qualquer tambor de guerra. Eles vencem mais um dia, mas ninguém comemora. Agora, falando dos imortais de verdade, o nome não vinha de serem invencíveis, mas porque sempre mantinham 10.000 homens. Se um morria ou saía, outro ocupava o lugar na hora. Eles também removiam seus mortos do campo rapidamente, criando a ilusão de que nunca caíam. Sua aparência real: escudos, túnicas com armaduras leves, lanças e arcos, nada daquelas máscaras e dentes afiados do filme. O exército persa era um verdadeiro mosaico de povos. Xerxes não mandava só persas, mas tropas de todo o império. Mediterrâneos, africanos, asiáticos, uma força gigantesca e diversa. Primeiro ele mandou os medos. Não passaram. Depois, os temidos imortais. E adivinha, também não passaram. Heródoto mesmo escreveu que eles não tiveram mais êxito que os medos. Xerxes ficou tão desesperado que começou a mandar o mais destacado de cada contingente, os melhores de cada canto do império. E mesmo assim, nenhum conseguiu fazer moça na falange espartana. Enquanto isso, a traição se concretiza. Efialtes chega ao acampamento persa. Xerxes, sabendo da sua rejeição pelos espartanos, o seduz com promessas de prazeres e riquezas. E Efialtes, extasiado, aceita trair a Grécia. Ele se ajoelha e promete guiar os persas pelo caminho secreto que contornava as defesas gregas. Agora um fala gringo importante. Na história real, Efialtes não era um espartano deformado. Era simplesmente um grego local que, por razões desconhecidas, ambição, medo, ressentimento, revelou o caminho. Seu nome ficou para sempre associado à traição, e os persas provavelmente já sabiam ou descobririam esse caminho de qualquer forma. Não era um segredo tão bem guardado. Enquanto o cerco se fecha nas Termópilas, em Esparta a rainha Gorgo joga seus movimentos mais ousados. Ela se reúne com Terón, o conselheiro traidor. Ele faz uma proposta indecente em troca de seu apoio para enviar reforços, e Gorgo, por amor a Leônidas de Esparta, cede. É um sacrifício pessoal imenso pela sobrevivência da cidade. Mas nas Termópilas já é tarde demais. Daxos chega alarmado. O traidor Corcunda guiou os imortais pelo caminho oculto. Ao amanhecer estaremos cercados. Leônidas reúne seus homens. Espartanos, preparem-se para a glória. Daxos não entende. Só a retirada, rendição ou morte. Mas Leônidas é claro, os espartanos nunca se rendem nem se retiram. Ele ordena que Daxos e os outros gregos se retirem para contar ao mundo o que aconteceu. Por que os espartanos ficaram para morrer? Pelo ideal grego de glória. Morrer em combate defendendo sua terra era visto como a morte mais nobre, uma forma de alcançar a imortalidade na memória de todos. Agora, uma licença poética muito grande do filme. Dílios, o narrador, é enviado de volta a Esparta para contar a história. Na vida real, um espartano que sobrevivesse enquanto seus companheiros morriam seria desonrado para sempre. Teriam que rapar a metade da barba, vestir trapos e ninguém poderia lhe dirigir a palavra. Sua palavra não valeria nada. Heródoto conta o caso real de Aristodemo, que voltou doente
somente antes da batalha final e foi tratado como covarde o resto da vida, até morrer tentando recuperar sua honra na batalha seguinte. O fechamento em Esparta é dramático. Gorgo faz um discurso emocionante ao conselho, mas Terón a acusa publicamente de adultério. Numa cena de tirar o fôlego, Gorgo pega uma espada e o apunhala. Moedas persas caem do manto de Terón, revelando sua traição. Finalmente, o conselho acorda e Esparta se prepara para a guerra. Chegou o momento que todo mundo estava esperando, o sacrifício final dos 300. Nas Termópilas o cerco se fecha. Os persas, guiados por Efialtes, cercam os espartanos. De seu trono dourado, Xerxes observa enquanto seu general faz uma última oferta a Leônidas: terras, poder e glória em troca de uma simples joelhada. O próprio Efialtes suplica que ele se renda. Leônidas olha para ele em silêncio, e então começa um dos momentos mais poderosos do filme. Ele deixa cair seu capacete, depois seu escudo. Os persas pensam que é rendição. Leônidas olha para Efialtes e diz: "Oxalá viva para sempre", uma maldição disfarçada de bênção, pois a vida eterna seria uma punição para um traidor. Então ele se ajoelha, mas não para se render. E é o sinal. Estélios grita, salta sobre o rei e lança sua lança, matando o general persa. Leônidas se levanta com suas últimas forças, lança sua lança e atinge o rosto de Xerxes. Um deus sangra. O mito de invencibilidade se quebra, mas o preço é altíssimo. Uma chuva de milhares de flechas cai sobre os espartanos. Um a um, eles caem. Leônidas resiste o máximo que pode, e em seu último suspiro sussurra: "Minha rainha, meu amor". Agora, como foi na realidade? Quando souberam que estavam cercados, os espartanos saíram do passo estreito e foram para o terreno aberto, para tentar levar o máximo de inimigos com eles. Leônidas morreu nesse confronto final, e seus homens recuperaram seu corpo e resistiram numa colina até serem abatidos pelas flechas. Hoje, existem dois monumentos nas Termópilas: uma estátua de Leônidas com a frase lendária "Venham buscá-las", e uma pedra simples, antiga, com o epitáfio mais famoso da história: "Vá dizer aos espartanos que, obedientes às suas leis, aqui jazemos". Em Esparta, a dor é profunda e silenciosa. Gorgo recebe a presa do lobo de Gílios e o coloca no pescoço do seu filho. E então, a vingança. Um ano depois, na Batalha de Plateia, 40.000 gregos, incluindo 10.000 espartanos, se preparam para o confronto final. Gílios, agora líder, os incita. Hoje marcham rumo à vitória e honra aos 300. Plateia foi a batalha que realmente decidiu a guerra, onde os persas foram finalmente derrotados. O sacrifício dos 300 não foi em vão. Ele inspirou toda a Grécia a se unir e lutar pela sua liberdade. Então, a gente já viu toda a saga dos 300, mas agora vem a pergunta que não quer calar: o que realmente transformou os espartanos em uma lenda? Porque, como a gente já descobriu, antes das Termópilas, Esparta nem era essa superpotência militar que o filme mostra. Então, o que mudou? A resposta está em 3 fatores principais: terreno, decisão e propaganda. Nosso principal relato vem de Heródoto. Só tem um detalhe: ele já nasceu num mundo onde a história dos 300 já era uma lenda, ou seja, nosso repórter já estava contaminado pelo mito. Ele idealizou os espartanos como super-heróis indiferentes à morte, mas a verdade é mais estratégica. O grande triunfo foi o terreno das Termópilas. Aquele passo estreito era o lugar perfeito para um exército menor segurar um gigante. O que realmente impressionou não foi como lutaram, mas a decisão de ficar e morrer quando souberam que estavam cercados. Agora, um fala gringo importantíssimo que o filme esqueceu: os espartanos não estavam sozinhos. Quando Leônidas viu que estavam cercados, deu a chance dos aliados gregos recuarem, mas cerca de 2.000 homens decidiram ficar. Tespianos, tegeatas e até tebanos morreram ao lado dos 300. Os espartanos não foram os únicos heróis, só os que levaram a fama. E é aí que entra
outro fator decisivo: o controle da narrativa. Esparta foi simplesmente gênia na propaganda. Eles souberam vender a história de sacrifício espartano como ninguém. A versão que ficou foi a de que o valor deles transformou uma derrota militar numa vitória moral. Foi depois das Termópilas que nasceu a fama de Esparta como sociedade de guerreiros. Os inimigos passaram a tremer só de ouvir o nome espartano. O mais irônico, antes dessa batalha, ninguém falava assim deles. Eles criaram um mito e depois se tornaram um mito. Desenvolveram símbolos, costumes e uma imagem que convenceu todo mundo, gregos, romanos e até nós hoje, de que eles sempre tinham sido assim. No final, o respeito que os espartanos conquistaram na antiguidade teve mais a ver com a história que contaram sobre si mesmos do que com o poder real que tinham. E aí galera, não é fascinante como uma boa história bem contada pode mudar completamente a percepção da realidade? Se você gostou desse mergulho nos bastidores da lenda, deixe seu like, se inscreva e comenta aqui. Qual foi a maior surpresa que você descobriu nessa série sobre os 300? Falou galera, foi um prazer imenso desvendar essa história com vocês. Até a próxima, fala gringo!